Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Eu gostaria de dar alguns avisos. Cadê o Fábio? As crianças vão subir? Depois o aviso. Então tá bom. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Vocês viram lá fora que tem uma mesa para colocar o nome a respeito do passeio no zoológico. Não é só para criança, irmãos, é para a família inteira. Aí tem um valor, é R$13, é isso, Fábio? E o Fábio pede você colocar o nome lá, por favor. Dê o dinheiro também, porque a gente vai contar com isso por causa do ônibus. Vai chegar no dia e falar, eu não vou, então alguém vai ter que pagar isso. E não é certo alguém sem ser você que deu o nome. Então, se você deu o seu nome lá, a gente gostaria de ver logo lotado, né? Quem sabe a gente pode até fazer outro. Se a gente, como é para a família inteira, vai ser um dia legal. Eu acho que é uma boa oportunidade para você estar passeando com a sua família. O casal mesmo, se o casal quiser ir, não tem filhos, também não tem problema nenhum. Solteiro também não tem problema, né? Então é para todo mundo. Está aberto o convite. Então dê seu nome lá para a gente poder programar isso direitinho. Que mais? As mulheres vão se reunir quinta-feira na casa da Lenita. Quem não sabe, Lenita, por favor, fica de pé. Lenita está ali. Pergunte o endereço para ela, né, ou para Maria, que ela se informa onde é a casa dela, tá bom? Vai ser às 20 horas lá na Lenita. Está marcado na agenda que seria aqui na igreja, mas foi passado lá para a casa da Lenita, tá bom? Que mais? O pessoal do coral, a gente gostaria de ter uma conversinha no culto. Então, o pessoal que veio na quinta-feira, se você quiser também fazer parte, né, chegue aqui à frente também, nós vamos passar alguns CDs. Se você não veio na quinta, então talvez vai ter que esperar o CD para amanhã ou depois, a gente vai providenciar, depois vai entregar. Mas não esqueçam de no final estar vindo aqui à frente para a gente entregar os CDs que foram feitos. Avisos é só. Lembram? Da ficha ou não? Tem muito nome que eu não recebi, hein? Eu acho que está todo mundo trabalhando já. Eu só não vi ainda onde, aqui dentro da igreja, mas brincadeira, irmãos. Não é? Então, se você fez lá, preencheu, por favor, deixa com a gente vai entrar em contato, nosso departamento de RH vai entrar em contato com você, não é? Fazer uma entrevista, fazer uns testes, e depois a gente vai então conversar. Mas não deixe de preencher e de passar, tá bom? Mesmo que você já está em algum lugar, ponha lá os lugares que você está, e assim, para a edificação da igreja, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos estar buscando a presença do Senhor nesse momento, estar colocando diante dele nosso tempo. É um tempo de adoração, um tempo de louvor. Então eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça. Deixa o carnaval lá fora, né? Deixa a agitação do dia lá fora e entra na presença do Senhor agora. Nós dizemos que nós reunimos aqui com o culto para adorar e bendizer o Senhor. Então entra na presença do Senhor. Abre o teu coração a Ele. Deixa a sua ansiedade diante do altar dEle. Deixa a sua luta diante do altar do Senhor. Aquilo que tem te apertado o coração, deixa diante do altar do Senhor. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao teu coração. Que o Espírito Santo tenha liberdade de te mostrar, de repente, aquilo que precisa ser colocado diante do altar do Senhor. Pai, nós nos colocamos mais uma vez como igreja diante da Tua presença, Senhor Deus. E o nosso coração se alegra quando nós reunimos com os nossos irmãos e chegamos ante Ti, ó Pai. Porque sabemos que isso alegra também o Teu coração quando o Senhor olha e vê o Teu povo reunido,
voltado para o Senhor. Sabemos que isso alegra o teu coração. Mesmo que nós, como pais humanos, Senhor Deus, não consigamos enxergar toda a grandiosidade e a magnitude que é o Senhor, ó Pai, mas nos alegramos quando os nossos filhos estão ao nosso derredor, estão conosco. E eu sei que o Senhor está alegre nessa noite, ó Pai. E assim nos colocamos diante da Tua presença e queremos entoar louvores ao Senhor, louvores de gratidão pelas grandezas e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nessa semana que passou. Também colocar essa semana que se inicia diante do altar do Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor Deus. Por isso, abra os nossos corações tanto para falar como para ouvir da Tua mensagem, Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe corações para receber a porção que nos cabe, Senhor Deus, nessa noite. E assim, debaixo da edificação do Teu Espírito, Senhor Deus, possamos sair e enfrentar essa semana que se inicia de uma maneira diferente, ó Pai. E assim nós nos colocamos diante do Senhor e dissemos: Santo, Santo, Santo é aquele que vem em nome de Ti, ó Pai. Recebe agora o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor Deus, porque perto está o Senhor e nós queremos cantar louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Louve ao Senhor, cantai, perto está o Senhor, Deus habita em meio aos louvores, por isso nós viemos aqui o adorar. Cantai perto ao Senhor. Os pequenos de 2 a 9 anos podem subir com o tio Fábio. Um palácio com graças, um trono feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, Eterno, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. louve ao Senhor.
Glória ao Senhor Jesus. Que nós possamos nessa noite nos derramar na presença do Senhor. Deixar Ele encher as nossas vidas. Declarar: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Louve ao Senhor. Ame-se diante dEle. Glorifique e exalte o nome dEle. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor, louve ao Senhor Jesus. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me, Senhor. Enche-me do teu aleluia, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adoro, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só as vozes, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos aqui te adorar, te bendizer. Passeia, Senhor, em nosso meio, visita o nosso coração nesta noite. Que nós possamos nos derramar diante do teu altar em louvor e em adoração.
ao teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que o Senhor possa receber cada louvor aqui, de cada irmão aqui presente, ó Pai. Sai do fundo do coração a Ti. Ó Pai, nós te amamos em espírito e em verdade. Aleluia. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, você poderá estar depositando aqui no gasofilácio. E que você possa ser fiel também ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, porque o Senhor tem dado muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós pedimos. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido em todas as nossas necessidades. E eu não digo só financeira. O Senhor tem estado ao nosso lado em momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, de tribulação. O Senhor está ao nosso lado e muitas vezes nos carrega no colo. O Senhor tem estado também no nosso relacionamento. O Senhor tem nos dado capacidade para estar criando os nossos filhos diante da palavra do Senhor, no nosso trabalho, palavras de sabedoria. Quando nós estamos em momentos de lutas, o Senhor está lá e nos ajuda. E muitas vezes Ele fala assim: Cibele, fica quieta, agora não é para você falar. A gente quer falar, não, agora você não fala, fica quieta. E Deus tem nos ensinado muito que nós possamos também ser fiéis ao Senhor na nossa oração, na nossa leitura da palavra, nos nossos dízimos e ofertas, na nossa comunhão, no nosso serviço ao Senhor. Que nós possamos louvar ao Senhor. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um que se dispôs a estar ofertando e dizimando na Tua casa. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar também aqueles que não puderam ofertar e dizimar nessa noite. O Senhor sabe todos os motivos, o Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, ó Pai. Que o
Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes não merecemos tanto amor, tanta dedicação, tanto cuidado, mas o Senhor está lá e nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós te adoramos e te bendizemos. Quero colocar também a diretoria nas tuas mãos. Que o Senhor capacite cada um deles, Senhor, a estar trabalhando com os dízimos e ofertas que foram depositados na tua casa, ó Pai. Que eles possam ter a direção do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, louve ao Senhor Jesus. Ó Senhor, maravilhoso é o teu nome. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
estava cantando que nos alegramos e louvamos a Deus com alegria porque Deus tem feito grandes feitos. Aí eu fiquei pensando quão grandes feitos Deus tem feito em nossas vidas. E eu pensei que Deus tem feito muitas coisas grandes em nossas vidas. E muitas vezes a gente nem vê, a gente nem sabe, mas Deus tem agido. Nós também somos encorajados a colocar tudo diante de Deus, tudo na presença dEle. E nós temos certeza que Ele nos ouve. Então eu queria chamar a todos que estão buscando alguma coisa, que tem tido alguma luta, vir colocar essa sua luta, isso que você tem vivido diante de Deus. E a gente vai estar orando. O pastor e o conselho espiritual também vai estar orando com imposição de mãos sobre a sua vida. Então venham, vamos entregar tudo na mão daquele Deus que grandes coisas faz. Amém? Senhor Deus, nós confiamos na Tua Palavra e que grandes coisas Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Grandes obras o Senhor faz e nem imaginamos aquilo que o Senhor tem feito. E somos gratos a Ti por isso, Deus, porque muito o Senhor tem feito, muito mesmo, e nós diariamente somos abençoados por Ti, por conta da Tua misericórdia, por conta do Teu amor para com as nossas vidas, porque em nada, Senhor, em nada merecemos a Tua boa mão sobre as nossas vidas, mas Tu já tem colocado, Senhor, a Sua vida e a Sua mão. Nós agradecemos porque podemos confiar num Deus maravilhoso e porque Tu ouves a nossa oração, apesar de muitas vezes não sabemos como orar, mas o Senhor tem colocado o Teu Santo Espírito que tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, olha para a vida de cada um aqui que tem colocado diante do Senhor a sua luta, a sua dificuldade. Senhor, nós sabemos que Tu estás atento a cada oração que tem sido feita de coração, que tem sido colocada, Senhor, no Teu altar com vontade de Te buscar, de Te adorar. E Deus, toca no coração e na vida do Teu povo que tem clamado a Ti. Traz, Senhor, um espírito de cura, de transformação no físico, que toda doença seja jogada fora, no nome de Jesus. Nós agradecemos porque muito o Senhor já tem feito, mas sabemos que muito mais o Senhor pode fazer, Senhor, nessa área da cura, e pedimos que o Senhor possa lançar fora toda sorte de doença e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida dos Teus filhos que têm clamado por Ti, a Ti, Senhor. Também, Senhor Deus, que o Senhor possa curar outra doença, mas uma doença no espírito agora, de pessoas que estão magoadas e machucadas por conta de qualquer ação que alguém fez com ela. Que o Senhor possa estar trazendo da Tua cura e possa também, Senhor, derramar um espírito de perdão. Que em nome de Jesus toda raiz de amargura seja jogada por terra e que não venha dar frutos ruins, mas que venham ser transformadas por frutos de perdão, frutos de arrependimento, e que o Senhor restaure relacionamentos, restaure famílias que muitas vezes têm passado por lutas e dificuldades, mas nós sabemos que no nome de Jesus nós podemos obter vitórias e proclamamos a Tua vitória em nome de Jesus nas nossas famílias, que o relacionamento de marido e esposa, relacionamento de irmãos, relacionamento de pais e filhos sejam restaurados onde quer que haja alguma desavença, também na Tua casa, na Tua igreja, que em nome de Jesus nada de
discórdia possa imperar, mas que haja perdão, haja transformação. Nós também colocamos a vida financeira dos irmãos, como já foi orado hoje. Que em nome de Jesus o Senhor dê novas oportunidades de empregos e melhores oportunidades de emprego. Que o Senhor também dê solução para dívidas e que o Senhor abençoe as empresas e os negócios dos irmãos, que possam todos serem abençoados, Deus, e que o Senhor possa transformar toda e qualquer situação nesse sentido. Também qualquer outro assunto, qualquer outra luta e dificuldade, Senhor, qualquer batalha que os irmãos têm passado, nós rogamos e pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa abençoá-los e derramar da Tua vitória sobre as suas vidas. Nós te agradecemos porque Tu tens ouvido ações e nós sabemos que Tu és poderoso para agir em qualquer situação. É nessa certeza, Senhor, e nessa confiança que nós entregamos esses pedidos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu peço que, se você ainda não recebeu uma oração, que permaneça no lugar, porque ainda alguém irá orar com você. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. A alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer.
As crianças e os adolescentes podem subir. Está conosco hoje visitando é Everton, é isso? Everton e Adriana. Bem-vindo, Deus abençoe. As portas estão abertas, sempre que quiser estar conosco, será um prazer. Amém? Eu vou pedir para o Ademir chegar aqui à frente. Ademir, para quem não conhece, ele é um dos missionários da nossa missão. Ele trabalha no Amazonas, mais exatamente em Lábrea. Você procurar lá na página, como é que fala? No mapa você acha lá uma pintinha lá no meio do nada lá. Né? Eles estão lá. Quantos anos já, Ademir? 10 anos, né? Lá em Lábrea. Então, eles são de passagem. Vão estar voltando agora amanhã cedo para Porto Velho. E depois, na quarta-feira, se tiver condução, se tiver avião, enfim, tem, né? Tem, né? Eles vão então estar indo para Lábrea, né? É mais do que uma hora no máximo de voo, de Porto Velho para lá. E eu convidei para ele estar nos trazendo uma palavra, né? E falando um pouco daqui do trabalho e também nos trazendo uma palavra de edificação. Amém? Obrigado, pastor. Quero agradecer a Deus e cumprimentar a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Uma alegria para mim, para a nossa família estar retornando aqui depois de 10 anos, né? Se não me engano, não me falha a memória, passamos aqui quando a nossa filha Débora tinha apenas 1 ano e 8 meses. Agora ela está com 12 anos. E depois não me lembro de ter retornado mais à igreja aqui. Às vezes a Campinas para encontro dos missionários, mas não foi possível chegar aqui. Para quem não nos conhece, meu nome é Ademir, minha esposa Rosângela, filha Débora e filho Davi. Eu sou natural do Paraná, cidade de Guaíra, fronteira com o Paraguai. E a Rosângela é natural de Curitiba, a Débora natural de Cascavel e o Davi é natural de Porto Velho. O Davi já nasceu lá no norte. Então, para a gente já está quase frio aqui dentro, né? Eu estava ali no banco pensando, estão querendo matar os amazonenses aqui, né? Os pés realmente estão gelados e as mãos também. E esses dias nós enfrentamos um pouco de frio em Curitiba também, nós não estávamos muito preparados. O nosso corpo já não está mais acostumado ao frio. Estamos lá há 10 anos. Nesses 10 anos só estivemos na região aqui do Paraná em julho de 2003. Depois não voltamos mais na época de frio, só na época do tempo quente, né? Então, para a gente é uma alegria estar aqui. Eu digo isso porque a gente tem uma boa amizade, uma boa comunhão com as igrejas evangélicas livres. E nós temos, assim, mais contato com as igrejas do Paraná, principalmente de Cascavel, de Rondon, aliás, de Toledo e Campo Mourão, né? Estivemos visitando as igrejas, 2 igrejas evangélicas livres, uma em Cascavel, no bairro de Faculdade lá, e também a igreja evangélica livre de Campo Mourão. E já de longa data a gente tem uma boa amizade com a igreja evangélica livre de Cascavel, particularmente a igreja da Faculdade. Nós moramos em Cascavel 3 anos e meio, e nesse tempo nós fizemos uma boa amizade. Conhecemos os irmãos ali, e eles nos apoiam no trabalho ali em Lábrea, tanto Faculdade quanto Campo Mourão. E é uma alegria para a gente, então. Eu gostaria de falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve lá em Lábrea. Nós estamos há 10 anos e nós desenvolvemos um trabalho com as tribos indígenas, mais particularmente com a aldeia chamada Ilha Verde.
e nós visitamos essa aldeia uma vez por semana. Nós moramos na cidade de Lábrea e visitamos a aldeia. E o trabalho que a gente desenvolve na aldeia hoje é o seguinte: a gente faz estudos bíblicos com algumas pessoas na aldeia. Não são crentes, alguns já são crentes, outros não. E também visitamos as casas das famílias que moram nessa aldeia. Fazemos cultos aleatórios, porque hoje a gente tem uma competição na aldeia. A televisão chegou lá também. Você imagina se na cidade a gente é tentado, às vezes, deixar a igreja para assistir um programa favorito. Imagina lá na aldeia, onde só tem energia na parte da noite, justamente o horário que eles vão assistir a televisão. Então vão deixar de ir na igreja, no culto, na escola, frequentar um estudo bíblico para estar na frente da televisão. Então esse é o trabalho que a gente desenvolve na aldeia. E na cidade a gente também desenvolve alguns trabalhos, especialmente na delegacia. Todas as quartas-feiras à tarde a gente visita a delegacia com alguns irmãos de uma igreja evangélica batista lá da cidade. E também aos domingos nós temos 4 grupos de evangelismo na igreja. A gente ajuda, contribui com essa igreja lá, coopera. E a gente tem 4 grupos de evangelismo. E cada domingo um grupo de evangelismo sai para visitar na cidade. E nós dividimos a cidade também em 4 áreas específicas. E cada grupo é responsável pela sua área. Então, no ano de 2010, nós conseguimos visitar todas as residências do município de Lábrea. E entregar um folheto. E aquelas pessoas que a gente conseguia desenvolver um diálogo, então a gente evangelizava. E várias pessoas se converteram, foram visitar a igreja no domingo à noite, se converteram na igreja e hoje estão lá. E do trabalho da delegacia tem um jovem, um ex-traficante, que hoje está frequentando a igreja. Já se converteu na delegacia e está frequentando a igreja hoje. E também, todos os domingos, tem um casal que visita o hospital também, evangelizando aqueles que estão internados, principalmente na clínica médica. Eles visitam esses pacientes. E também na pediatria. Bem, eu gostaria de pedir que os irmãos orem por nós, porque nós temos uma meta para este ano. Pode ser no mês de fevereiro ou no mês de março. Pretendemos visitar algumas aldeias que nós ainda não visitamos. Não tivemos contato ainda com essas aldeias. Não que as aldeias não tenham contato, é nós que não tivemos. Mas eu conheço alguns indígenas dessas aldeias, mas ainda não pude visitá-los. Então esse ano a gente está fazendo um propósito de visitar essas aldeias. São 6 aldeias. São 4 da tribo Apurinã e 2 da tribo Palmari. A aldeia Ilha Verde é a primeira aldeia subindo o rio Ituxi. E as demais ficam então para cima no rio. Então gostaria de fazer a viagem nessa época porque eu economizo tempo e também dinheiro. Porque eu falo dinheiro porque eu consigo fazer os furos no rio e chegaria só. Se eu fosse viajar na época que o rio está seco, eu não posso fazer furos, então eu vou gastar 2 dias para chegar na aldeia de canoa. Então eu peço que os irmãos orem por isso. E peço que os irmãos também orem para que Deus providencie uma pessoa, uma companhia para mim, fazer essas viagens. Eu preciso de alguém que conheça o trajeto. Porque se fosse no verão, não, podia seguir o canal do rio e não ia me perder. Mas como é no inverno, os rios estão cheios agora, eu vou ter que sair do leito do rio e cortar caminho no meio da mata. Então para isso precisa alguém que conheça. Então que os irmãos orem para que Deus levante uma pessoa para fazer essa viagem comigo. Então essa é uma meta. Não sei se o Alexandre está por aí. Eu gostaria de convidar ele para ir no Mini Complay este ano, em outubro, na aldeia São Clemente. Ele esteve lá ano passado ele esteve lá. E esse ano vai acontecer novamente o encontro dos indígenas numa aldeia Palmari lá, em outubro, dia 23 de outubro. Então esses são os trabalhos que a gente desenvolve na cidade. Também tem outros trabalhos que a gente faz apoiando o missionário que chega na cidade, ou então buscando no aeroporto, levando no aeroporto.
uma vez que a gente mora ali, então facilita o trabalho para aqueles que estão chegando na cidade ou saindo da cidade. Fazemos visitas também aleatórias na CASAI, que significa Casa de Saúde Indígena. Ainda não temos a permissão permanente para fazer as visitas nessa instituição, mas estamos falando com a coordenadora da CESAI, lá em Labra, para ver se a gente consegue fazer uma visita pelo menos por semana nessa instituição, onde os indígenas ficam internados, fazendo tratamento de saúde. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o nosso trabalho ali. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 2, de versículo 23 até o 25. Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 25. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel iam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, que tem o poder, Senhor, de penetrar, de cortar, de discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos consola, que nos ensina. É a tua palavra que tem o poder, Senhor, de transformar as nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar àqueles corações, ó Deus, que necessitam ouvir a tua palavra e precisam de uma palavra, Senhor, específica, Senhor, para as suas vidas. E que o Senhor, ó Deus, possa, através do teu Santo Espírito, Senhor, falar aos corações e trazer, ó Deus, temor, possa trazer quebrantamento, possa trazer, ó Deus, mudança de vida, Senhor. Possa trazer, ó Deus, o desejo de se aproximar mais do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, porque nós não podemos e não vivemos sem o Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nós somos tão frágeis, tão, ó Deus, muitas vezes insignificantes, Senhor. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer nas nossas vidas, com os problemas que muitas vezes enfrentamos, com as dificuldades que nos sobrevêm do dia, do trabalho, dos relacionamentos. Mas que o Senhor possa nessa noite, Senhor, trazer, ó Deus, o conforto e o consolo aos corações, através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta época aqui, o povo de Israel já estava vivendo no Egito aproximadamente 400 anos. E o povo de Israel, diz a Bíblia, que gemia sob a servidão lá no Egito. E todos nós sabemos, pelo menos aqueles que já têm um maior tempo na igreja, sabem que o Egito é um tipo de mundo. Israel, o povo de Deus, estava vivendo lá no Egito, estava vivendo no mundo por 400 anos. E hoje nós também, povo de Deus, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 17, eles estão no mundo, mas não são do mundo. O povo de Israel estava vivendo ali naquela terra. A princípio,
quando ele foi para o Egito, os dias ali não eram ruins, porque no capítulo 1 a gente pode ver isso, no versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, a princípio o povo de Israel se expandiu ali no Egito, foi bênçãos, eles se multiplicaram, moravam na melhor terra do Egito, Gósen, podiam criar os seus animais, que também se multiplicaram ali, e depois de 430 anos, eles já eram mais de 2 milhões de pessoas. Mas, a Bíblia diz que, no versículo 8 do capítulo 1, entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades Pitom e Ramsés. Então aqui nós podemos perceber que, por causa da sua expansão, o rei do Egito ficou preocupado e agora começou a afligir o povo de Israel. E no versículo 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, meus irmãos, aqui, o primeiro momento de sua vivência lá no Egito era de expansão, mas depois eles começaram a ser afligidos, e a vida já não era mais tão boa quanto era no passado. E no versículo 23 do capítulo 2 diz que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Gemiam. Você sabe o que é gemer sob servidão? Só os escravos talvez podem falar sobre isso. Só aqueles que são forçados a serviço pesado, duros, podem dizer como é gemer. Nós conhecemos o gemido de dor por causa de uma enfermidade, por causa de um corte, mas nós não conhecemos, não sei, talvez tenha aqui alguém que já conheceu o gemido de trabalhar duro, talvez de ter que comer pouco, né, e ainda debaixo de, a gente usa lá em Labra a expressão peia, né, surra. Então, como eu disse no começo, o Egito simboliza ou tipifica o mundo em que nós vivemos também. E Faraó é um antitipo de Satanás, do diabo. E o diabo, a Bíblia diz que ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste mundo. E que o mundo jaz no maligno. O povo de Deus estava no Egito. Deus tinha permitido o seu povo ir para o Egito, na época em que José era governador do Egito. Mas depois José morre, vem o novo faraó, e vem uma nova dinastia, e que não conheceu José, nem sabia sobre a vida de José, e nem dos seus parentes que estavam morando no Egito, e começou então a impor cargas pesadas. E porque Deus então permite que o seu povo sofra? Deus era o Deus de Israel. Por que Deus muitas vezes permite que você e eu soframos? Deus é o nosso Deus. Deus é o Deus de Israel. Será que Deus não estava atento ao sofrimento de seu povo? Será que Deus estava alheio ao sofrimento de seu povo? Que Deus não ouvia o seu gemido, não via o seu gemido? Por que Deus então permite que o seu povo sofra?
Hoje de manhã nós estávamos estudando aqui na escola dominical sobre o sofrimento. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por sofrimentos, porque Ele deseja nos ensinar algo. É algo bom, mas precisamos passar pelo sofrimento. E no caso aqui, o povo de Israel, que estava vivendo já mais de 400 anos no Egito, eles tinham esquecido de uma coisa. Eles tinham esquecido de uma promessa: a terra de Canaã. Onde eles estavam vivendo não era o lugar definitivo para eles. Não era o desejo de Deus que eles habitassem ali permanentemente. Mas Deus tinha um plano melhor para o seu povo. Tinha uma terra melhor para o seu povo. Uma terra que manava leite e mel. Mas o povo de Deus esqueceu-se de suas promessas. E quantas vezes nós também, como filhos de Deus, nós esquecemos da promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus para nós? Para o povo de Israel era a terra de Canaã, e para nós, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muito superior do que a terra de Canaã. A terra de Canaã, o povo de Israel precisava lutar, precisava conquistar, com espada, com guerras, mas novos céus e nova terra, nós não vamos precisar mover nenhuma palha para conquistar. Então Deus permitiu que o seu povo passasse pelo sofrimento, para que eles desejassem sair do Egito, desejassem sair daquela terra, deixar o mundo. Será que eu e você, nós almejamos deixar este mundo? A gente que mora lá no Amazonas, nossa cidade é bem simples, bem pacata, humilde, condição socioeconômica não é muito boa. E cada vez que a gente sai de lá e vem para o sul, sudeste, a gente percebe as mudanças socioeconômicas da nossa região. Lá em Guaíra, onde meus pais moram, é no sítio. Mas a gente percebe as mudanças que os agricultores estão tendo, né? As melhoras que eles têm tido, casas melhores, carros melhores, propriedades melhores, aumentando as suas propriedades. E na cidade não é diferente. Nós estamos cada dia desejando melhorar mais a nossa condição socioeconômica, a nossa condição de moradia, né, de lazer, de férias. Não é errado a gente desejar isso. Eu também gosto, né? E quando a gente pode, a gente sai de férias. Mas o problema é que muitas vezes essas coisas nos cercam, nos rodeia e acaba nos seduzindo, nos prendendo, nos cercando. E nós esquecemos da promessa que Deus fez, que é novos céus e nova terra. E nós acabamos investindo a maior parte do nosso tempo, né, dos nossos pensamentos, das nossas forças, nas coisas aqui da terra. E esquecemos muitas vezes de investir no reino de Deus, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então nós somos facilmente envolvidos pelas coisas que tem no mundo. O povo de Israel também foi envolvido pelas coisas que tinha no Egito. A princípio era alimentação. Na terra de Canaã havia fome, tiveram que ir para o Egito e lá eles tinham comida. Durante os 7 anos de fome que teve no mundo, podemos assim dizer, naquela época, eles tinham comida, tinham as melhores terras, tinham as propriedades, tinham os seus animais, os seus bens. E claro que aquilo acabou fazendo com que eles esquecessem da promessa de Deus. E está diferente conosco. Nós podemos também cair no mesmo problema. Estar vivendo, concentrando a maior parte das nossas forças, dos nossos pensamentos, dos nossos recursos, nas coisas que são aqui da terra. E que nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui. E muitas vezes traz ainda dor de cabeça para os herdeiros, né? Brigas entre os herdeiros.
Então, Deus permite que nós passemos por sofrimentos, para que nós possamos desejar a pátria celestial. Eu gostaria de ler ainda em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa paz está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, você aguarda o Salvador? Você aguarda o Senhor Jesus Cristo? A sua pátria é o céu mesmo. E Ele não vai só nos buscar, como Ele também vai nos transformar. Transformará o nosso corpo de humilhação, corpo que sofre, que sente dor, que chora. Mas Apocalipse capítulo 21 diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Já pensou que maravilha? Eu sempre digo, se a gente pudesse parar cada meia hora, no nosso dia a dia, fechar os nossos olhos e começar a meditar nas coisas celestiais, nossa vida teria muita mudança, seria diferente do que nós somos hoje. E o que o povo de Israel então faz? Eles ficam reclamando, ficam murmurando, ficam dizendo a Deus, porque o Senhor nos deixa aqui sofrer. Não, a Bíblia diz que eles clamaram. Eles clamaram, versículo 23. E o seu clamor subiu a Deus. Era uma oração sincera, era uma oração urgente, necessária. Uma oração que saía de um coração aflito, angustiado. E o Salmo 50, versículo diz: clama a mim na angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama a mim. Quando você estiver angustiado, meu irmão, clame a Deus, e Ele vai te livrar. Porque a oração de um coração angustiado é uma oração sincera, é uma oração carregada de um sentimento verdadeiro, e que chega até Deus. E que chega até Deus. Então o povo de Israel clamou. E o que diz a Bíblia? Ouvindo Deus, versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que ouve. E Ele não só ouve, como diz a Bíblia, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco lá na cruz. E Ele não esquece de sua aliança. E Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Além de Deus se ouvir e lembrar-se da sua aliança, Ele é um Deus que vê. Versículo 25 diz que: e viu Deus os filhos de Israel, e ainda atentou para a sua condição. A condição do povo de Israel era triste, era de angústia, era de sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para a sua condição. Eu não vou ler o texto todo, mas nós vamos olhar para o capítulo 3, um pouquinho, senão não vai dar tempo de terminar. E o que Deus faz então? Ele levanta um libertador. O povo precisava de um libertador. Então Deus levanta Moisés e chama Moisés e leva ele para a terra do Egito para libertar o seu povo. Então Deus, ele age, Ele ouve, Ele lembra, Ele está atento, Ele vê, mas Ele também age. Então Ele levanta um libertador, Moisés.
e Moisés até o Egito e tira o povo do Egito e leva para a terra de Canaã. Percebe-se a semelhança entre Jesus e Moisés? Só que Jesus é muito superior. Moisés era homem, Jesus, como homem também, ele nos libertou, mas sem pecado. Moisés pecou, tanto que não pôde entrar na terra de Canaã, por causa de um pecado seu, dado um tipo de Cristo. Era para bater na rocha uma vez, depois era para falar para a rocha. Ele bateu 2 vezes, Jesus só morreria uma vez. Por causa desse pecado, Moisés não pôde entrar na terra de Canaã. Mas então Deus levanta Moisés. A Jesus é diferente porque ele faz uma mudança interior. Moisés apenas tira o povo, agiu exteriormente, tirou o povo de um local e levou para o outro. Mas Jesus faz uma mudança de dentro para fora. Ele muda os nossos corações. Ele liberta por dentro. Por quê? Porque nós estávamos angustiados, estávamos em aflição. Por quê? Por causa do nosso pecado. Estávamos acorrentados, presos. E a Bíblia diz em João 8,34 que todo que come pecado é escravo do pecado. E quem pode então libertar? Moisés não poderia libertar o povo dos seus pecados. Mas Jesus, ele nos liberta dos pecados. Então Deus enviou Jesus Cristo para te libertar, meu amigo, meu irmão. E não somente isso. No versículo 7 do capítulo 3 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus também conhece o seu sofrimento. Deus não está alheio. Ele conhece o seu sofrimento. E o versículo 8 eu acho muito interessante. Por isso desci. Deus desceu. Quando o anjo vai falar com Moisés na sarça ardente, o anjo do Senhor, que era a pessoa de Jesus Cristo, ele desceu e falou com Moisés. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos neus ali. Então, Deus desceu para libertar o povo de Israel do Egito. E Deus desceu também para libertar você e eu do mundo. Há 2000 anos atrás Ele enviou Jesus Cristo para que você não viva mais na escravidão do pecado, para que o diabo não mais domine a sua vida e que você não viva escravizado pelo sistema dele, vivendo somente em função deste mundo, angustiado, oprimido, e mesmo assim você não consegue enxergar, você não tem a capacidade de enxergar que vive em aflição, que vive oprimido, angustiado. Mas Deus conhece o teu sofrimento. Deus vê a tua aflição, a tua opressão. Deus providenciou, desceu na pessoa de Jesus Cristo para te libertar. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Moisés levou o povo a uma terra boa, mas tinha dificuldades. Jesus nos levará ao céu onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Apocalipse 21, versículo 4. O que falta então na tua vida para que você seja liberto, de fato e de verdade? Deus, Ele vê o teu sofrimento, Ele conhece o teu sofrimento, Ele atenta para o seu sofrimento. Mas tem uma coisa interessante no versículo 23. Clamaram. O povo de Israel clamou a Deus. E você tem clamado a Deus
ou tem murmurado, ou tem questionado Deus, nós precisamos cortar uma palavra que muitas vezes nós temos no nosso vocabulário: reclamar. Nós precisamos tirar o ré da frente ali e ficar a outra palavra: clamar. Então falta você clamar a Deus. Você sabe o que é clamar? É gritar. É pedir encarecidamente para Deus libertar a tua vida. Podemos usar a palavra gritar, como nós lembramos daquela história de Bartimeu, quando ele pergunta quem está passando e a multidão fala que é Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas repreendiam Bartimeu, e cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para, porque um homem clamou. Deus pode parar e pode fazer alguma coisa pela tua vida quando você clamar verdadeiramente. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Clame a Jesus e Ele vai salvar a tua vida. Não fique reclamando, não fique murmurando, mas peça a Ele e Ele vai salvar a tua vida. Se você já é salvo, Ele pode mudar a circunstância da tua vida, ou como pode fazer você passar pela circunstância difícil com alegria no coração. Quantas vezes eu tive que passar por dificuldades, mas com alegria no coração? É muito melhor do que passar reclamando. Muitas vezes a gente acha que a situação vai fugir ao nosso controle, mas Deus está atento, Ele está vendo, e Ele vai fazer alguma coisa por você. Clame, se o seu coração está angustiado. Eu gostaria de contar uma experiência que a gente teve lá no Amazonas, há uns 6, 7 anos atrás. Nós ficamos angustiados à beira de um rio. O pastor José Carlos conhece a história, mas eu acredito que a maioria não conhece. Eu convidei alguns jovens da Igreja Batista para fazer uma viagem comigo. Eram três jovens seminaristas. E nós subimos o rio Purus por quase 2 dias de viagem. E no segundo dia, no final da tarde, nós paramos num rio, às margens do rio chamado Sepatini. E nós ancoramos a canoa ali e fomos pescar ali, um lago ali próximo. Pegamos alguns peixes, fizemos a comida e fomos jantar dentro da canoa. E depois que nós jantamos, nós pulamos todos dentro da canoa. E quando eu ancorei a canoa, eu tinha amarrado a canoa com a corda que eu ia atar a minha rede para dormir. Depois eu fiquei pensando, eu ia dormir na barraca. Depois eu fiquei pensando, não, eu vou dormir na rede, vou pegar minha corda. Peguei, desamarrei a corda e puxei a proa da canoa em terra. Aí nós fomos deitar. Começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. E o ventinho batendo e soltou a canoa. E a canoa desceu o rio abaixo. E um dos irmãos que estavam viajando falou, olha, eu vou no banheiro, né? Banheiro, mato. E eu falei, eu vou também. Aí saiu da barraca, ele estava na barraca, ele acendeu a lanterna, focou onde estava a canoa e a canoa não estava mais. Esse rio Sepatini é um rio bem isolado, não tem muito trânsito de embarcação. E no primeiro instante, uma meia hora, nós ficamos sentados, 4 na beira do rio. Assim murmurando, falando, meu Deus, o que vai ser agora? Eu pensava na minha família, porque alguém poderia achar nossa canoa sem ninguém, pensar que os indígenas tinham matado a gente, né? Os 2 solteiros eram irmãos. Eles pensavam assim, nossa mãe vai... Eram muito apegados com a mãe. E o outro também era casado, ficou pensando na esposa e filhos.
E ficamos ali por uma meia hora, assim, murmurando. E agora, o que vai ser da nossa vida? E, de repente, Deus colocou no meu coração uma paz tão grande. E eu falei para eles, olha, vamos agradecer a Deus? Se Deus permitiu que essa canoa fugisse, Ele tem um propósito na nossa vida. E aí começamos, cada um fez ação de louvor a Deus. Guardamos as coisas que nós tínhamos e tentamos descer o rio, a beira-rio, mas era muito fechada a mata. As nossas lanternas estavam com as pilhas fracas. Não dava para enxergar quase na beira do rio. Andamos uns 500 metros, menos de 500 metros. Falei, não dá não, vamos deixar para amanhã. Vamos voltar, vamos dormir. Se é que nós vamos dormir, né? Vamos voltar e amanhã cedo a gente sai, descendo o rio. E deitamos, começamos a recitar versículos, cada um falava um versículo, até que um foi dormindo, o outro também. De repente todos nós dormimos. Acordamos, já eram as 7 horas, o dia estava claro. Eu fiquei até imaginando, puxa, como é que nós conseguimos dormir? Graças a Deus. E descemos o rio. Uns 500 metros para baixo, a nossa canoa estava enroscada nos pontas de e muito bem presa. E o que nós entendemos com isso? Que Deus ele queria ensinar algo para nós, né? De louvar a Ele, mesmo nas situações difíceis. Porque nós estávamos pensando em encarar rio, ter que atravessar lago nadando, e jacaré e outras coisas mais. Então era uma preocupação muito grande nossa. Graças a Deus nós só tivemos que atravessar o rio, porque a canoa estava do outro lado. E aí, nós, os casados, falamos para os solteiros, olha, vocês vão porque vocês são solteiros, não têm filho para tratar, nós temos filhos. Não, nós não vamos não. Nós não somos casados, queremos saber ainda como é que é ser casado. Por fim, nós, os casados, tivemos que nadar até o outro lado. Aí a canoa estava tão bem presa mesmo, que nós funcionamos o motor, aceleramos, e ainda assim ela não saiu do lugar onde ela estava. Tive que entrar dentro d'água, em cima dos paus, e chacoalhar até que ela se soltasse. Então nós pudemos seguir viagem. Então para nós foi uma experiência assim, muito marcante, né, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Né? Livramento, e de aprender a agradecer a Deus nos momentos difíceis. Pastor, passa a palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelas orações em nosso favor. Amém. Assim a gente vê a graça de Deus, provisão de Deus. E eu gostaria de convidar você que de repente está com a tua canoa aí perdida, né? Eu sei que alguns aí estão nessa situação, achando que a canoa foi embora e estão preocupados. Vou convidar você a entrar na presença de Deus mais uma vez e confiar que em Cristo Jesus nós temos uma promessa, uma aliança, como o Ademir falou. Uma aliança de uma vida eterna com Ele, de um lugar maravilhoso. Mas também nós temos a promessa da sua guarda, da sua proteção enquanto estivermos aqui nessa terra. Ele estará conosco todos os dias. Esse versículo me conforta, me ajuda a entender. E não tem barco que vai rio abaixo que não esteja sob a direção de Deus. E quando nós entendemos isso e nos firmamos nisso, nós podemos descansar. Nós podemos acalmar os nossos corações, podemos dormir, sabendo que o dia de amanhã está aguardado pelo Senhor. E eu gostaria de convidar você a estar colocando diante de Deus. Talvez você que aí olhou para a margem do rio e não viu o teu barco lá e o teu coração está aflito. A estar colocando diante do Senhor a tua ansiedade, para que haja calma em teu coração e você consiga louvar ao Senhor como eles fizeram, porque assim o Senhor vai estar com certeza junto contigo. Curva a tua cabeça agora. Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, Senhor Deus, porque olhamos para a tua palavra e podemos ver, ó Deus,
as suas promessas se cumprindo ao povo, na vida do povo de Israel, Senhor Deus. A libertação, sabemos que não foi uma libertação fácil na vida do povo. Quantas coisas eles tiveram que aprender, Senhor Deus, para poder ser um povo liberto ali do Egito. Mas olhamos e vemos que a terra prometida que o Senhor já havia dado a eles, estava lá, como o Senhor havia falado, e eles puderam entrar e puderam aproveitar daquilo que estava ali naquela nova terra, Senhor Deus. E coisa maior o Senhor tem para nós hoje, Senhor Deus, porque nós temos uma aliança com Cristo Jesus e sabemos que a nossa terra prometida, a nossa Jerusalém, está guardada no Senhor, ó Deus, e que seremos, como também foi dito, teremos um corpo restaurado, não mais preso pelo pecado, aí sim liberto por completo de todo o mal, ó Deus, e podemos olhar para a eternidade e ter essa segurança, Senhor Deus, mas sabemos também que enquanto caminhamos para lá, ó Pai, assim, para esse lar maravilhoso, assim como foi com o povo do Egito, Senhor Deus, que o Senhor esteve com eles, olhou para eles, guardou-os, ó Deus, supriu as suas necessidades, o maná era derramado a cada dia, o Senhor os livrou, deu forças a eles, ó Pai, eles chegaram à terra prometida e puderam se saciar de tudo aquilo que havia ali e aproveitar, Senhor Deus. Assim nós nos colocamos diante do Senhor e eu peço por aqueles que estão talvez olhando o seu barco que foi embora, Senhor Deus, e estão inseguros, não sabendo como é que vai ser o dia de amanhã. Eu peço que a mesma paz que houve no coração dos teus servos, ó Deus, que puderam louvar o teu nome, puderam recitar passagens e puderam, no meio do mato, Senhor Deus, conhecemos e sabemos as dificuldades que é aquilo ali, puderam descansar, Senhor Deus. Assim o Senhor também dê a vida dos teus servos que estão aqui nessa noite, o descanso, Senhor Deus. O descanso, aquele descanso com a certeza que o dia de amanhã está guardado no Senhor e que nada foge ao teu controle, Senhor Deus, e que nosso barco vai estar lá assim logo à frente, preso, guardado pelo Senhor. Talvez tenhamos que atravessar o rio, Senhor Deus, e aí nós pedimos que o Senhor nos dê força, nos livre, Senhor Deus, dos jacarés e tudo aquilo que pode haver que possa tentar nos tirar, Senhor Deus, da bênção, e que nós possamos alcançar o nosso barco novamente e caminharmos seguros, ó Deus. Assim que a bênção do Senhor seja sobre a vida desses teus servos, ó Deus, que estão olhando e que viram que o barco não está na areia, Senhor Deus, não está mais na praia. Deus de poder, de graça e majestade, leva-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares, guardados pelo Senhor, e que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor Deus, seja uma semana alegre na tua presença. Não a alegria que o mundo está vivendo, Senhor Deus, nesses dias, porque sabemos que o mundo está alegre, mas essa é uma alegria passageira e muito sofrer e muita dor vem sobre eles, ó Pai. E o que é pior de tudo, Senhor Deus, eles não conseguem olhar lá para a eternidade e enxergar algo bom. Nós conseguimos pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, derrama da tua paz e do teu amor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Peço então que o pessoal do coral chegue aqui rapidinho, aqui à frente. Se você quer fazer parte também, chegue aqui. 5 minutinhos nós já encerramos com vocês. Rapidinho.